Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto essencial na interpretação de qualquer mapa astral, que é a questão das regências. Só que antes eu gostaria de agradecer às centenas de pessoas que estão seguindo o nosso canal. Nós da Companhia dos Astros somos muito gratos a vocês. Em retribuição, a gente pretende fazer com que vocês continuem sempre recebendo conteúdo astrológico de qualidade. Então vamos falar de regências. As regências, elas são uma questão absolutamente essencial na hora de você interpretar qualquer mapa astrológico, seja mapa natal, uma revolução solar, qualquer tipo de mapa. As regências são absolutamente essenciais. Quem não usa regência fica com uma interpretação completamente capenga do mapa que está interpretando. As regências, para a gente entender regências, a regência funciona assim. Eu estou me referindo especificamente à regência das casas astrológicas no mapa. Toda cúspide de casa, que é o início da casa, ela começa em algum signo. Sempre vai começar em algum signo. Muito bem. A partir dessa cúspide da casa, a gente vai identificar qual é o planeta regente dessa casa. E isso vai dar um tom a essa casa. Por exemplo, o ascendente, vamos supor que uma pessoa tem no mapa natal o ascendente em Áries. Toda vez que ela vai expressar o seu ascendente, o regente vai dar um tom sobre isso, mesmo que o regente não esteja na casa 1, que é a casa do ascendente. Então, por exemplo, pode ser que o regente do ascendente, que no caso é Marte, esteja, por exemplo, na casa, sei lá, na casa 7. Se o regente do ascendente está na casa 7, automaticamente duas áreas da vida ficaram linkadas. Toda vez que a gente tem o regente do ascendente em outra casa, o regente de uma casa em outra casa, duas áreas da vida ficam automaticamente conectadas, sincronizadas. Toda vez, no caso do regente do ascendente na casa 7, toda vez que eu vou me expressar, porque o ascendente é a expressão da gente, a expressão da pessoa, toda vez que ela vai expressar a individualidade dela, que a casa 1 é o ascendente, automaticamente ela passa, a casa 7 passa a ter uma importância em relação à expressão. Então, se o regente da casa 1 está na casa 7, na hora que eu vou me expressar, eu sempre procuro uma referência em outra pessoa para conseguir me expressar. Eu vou dar um outro exemplo para a gente comparar. Por exemplo, vamos supor que o regente da casa 11 está na casa 2. O que acontece? A casa 11, além de ser amigos, grupos de afinidade, aquilo que a gente faz com um objetivo em comum com o grupo, ela também tem a ver, por exemplo, com planos futuros, aquilo que a gente deseja realizar, a nossa perspectiva de futuro. Então, se o regente da casa 11 está na casa 2, que é uma casa de grana, concretude, capacidade de tornar concretas coisas, o que vai acontecer? Toda vez que eu planejo alguma coisa lá na frente, eu me preocupo se essa coisa é viável. Automaticamente, não importa, veja que a gente não está falando nem de que planeta, em que signo, nada disso, a gente só está falando da posição do regente de uma casa. E com isso, a gente já inicia uma interpretação. É de uma riqueza impressionante. Um regente da casa 11 na casa 2 significa que toda vez que eu vou fazer a casa 11, automaticamente eu procuro fazer a minha casa 2. Eu procuro concretizar aquilo que eu planejo. Casa 11, concretização de casa 2. Normalmente quem tem regente da casa 11 na casa 2 são bons planejadores. Por quê? Porque
planejam com o pé no chão, de uma forma concreta, objetivando realizar aquilo que está sonhando, que está pensando lá na frente, que é a casa 11. Ok? Existem, basicamente, qualquer casa dentro de qualquer mapa, inclusive da Revolução Solar, qualquer mapa você tem algumas possibilidades. Primeira, o regente dessa casa está nessa casa ou o regente dessa casa está em outra casa. Quando o regente de uma casa está em outra casa, automaticamente essas duas áreas funcionam linkadas, elas funcionam coordenadamente. Não tem jeito de fazer uma casa sem fazer a outra. As duas ficam conectadas, ok? E a outra possibilidade é o regente de uma casa está na própria casa. A diferença é fundamental, porque quando o regente de uma casa está na própria casa, significa que a área de expressão que é ditada por aquela, ou a área de foco relativa àquela casa, só pode se expressar por aquela casa. Então, de novo, por exemplo, se o regente da casa 11 está na própria casa 11, tudo que é relativo a planejamento me leva a planejar mais, a ter novas ideias, não necessariamente pensando na concretude disso, porque o regente da casa 11 está na 11. Se estivesse na 2, toda vez que eu planejasse alguma coisa, automaticamente eu iria procurar ver onde que essa coisa poderia acontecer, de que forma, quais os recursos que eu poderia utilizar para fazer com que o meu planejamento se tornasse realidade, ok? Esse é um exemplo, eu estou dando poucos exemplos, porque isso, nós da Companhia dos Astros, nós temos diversos cursos sobre várias disciplinas, e uma delas trata exatamente desse assunto, regências. Quem ministra esse curso para a Companhia dos Astros online é a Márcia Matos. A gente tem um curso completo sobre como funciona regência da casa 1 na casa 1, na casa 1 na casa 2 e a casa 2, regente da casa 2 na casa 1, indo e voltando. Então se vocês assistirem esse módulo, quem se interessar, é muito interessante, porque vocês vão ter um panorama completo de como é que funciona todas as relações entre as casas baseadas somente na regência e não necessariamente no signo e em qual planeta a que se refere. Na verdade, na hora que a gente vai interpretar o mapa, a gente tem que juntar tudo isso. A gente tem que juntar qual o significado de um planeta no signo, um planeta na casa, e a gente precisa ver qual a condição do regente. Se o regente dessa casa está nessa casa ou está em outra casa, e a partir daí a gente vai montando todo o quebra-cabeça de como é que vai funcionar a interpretação. É uma coisa fascinante. Eu convido vocês a curtirem a nossa página, darem um like e se inscreverem no nosso canal. E, eventualmente, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, por exemplo, nessa questão das regências, visite o nosso site que vai estar logo a seguir. É um prazer estar aqui com vocês e eu sou o Sérgio Pupo e junto com Márcia Matos e Carlos Holanda somos a Companhia dos Astros. Obrigado.